boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais uma série Dialogando 2020, Acolhimento de Crianças e Adolescentes em Tempos de Pandemia. Hoje é o terceiro encontro, Acolhidas e Despedidas, Cuidados no Acolhimento e Desacolhimento. Esta ação de capacitação é uma ação da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, por meio de sua Coordenadoria de Ação Social, Escola de Desenvolvimento Social, em parceria com o NECA, Associação dos Pesquisadores de Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Criança e o Adolescente. Que seja uma excelente ação para todos vocês que estão nos assistindo. Eu quero agradecer também, aproveitar aqui a ocasião, agradecer ao Edson Pelagalo, que é o diretor da Proteção Social Especial e sempre acredita no trabalho da escola, em seu suporte logístico operacional, que nesta ação foi realizada pelo diretor técnico André. Também eu quero agradecer a Ana Paula, que está cuidando dessa ação pela Coordenadoria de Ação Social. O Igor, ele fica atrás desse símbolo aí da IDESP. Ele cuida sempre da infra das ações de capacitação realizadas pela ou por meio da Escola de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo. Os palestrantes hoje vão trazer sua expertise, seu conhecimento para o melhoro do serviço da assistência social. Uma boa ação de formação para todos vocês. Edson, passa a palavra para ti. Obrigado. Obrigado, Davi. Obrigado a toda a equipe técnica da IDESP. Com muita satisfação que todos nós técnicos, né, que compomos a Secretaria de Desenvolvimento Social e de modo aqui particular da Coordenadoria de Ação Social, que vem nos últimos anos, desde 2013, realizando, né, a série Dialogando, como sendo um espaço de troca, né, de conhecimento, de metodologia, de boas práticas, em todas as temáticas que envolvem os serviços no âmbito da proteção social básica e no âmbito da proteção social especial. Neste contexto que estamos vivendo, né, da pandemia do Covid, estamos aqui adotando uma metodologia nova, que a série Dialogando passa, né, a ser experimentada, né, vivenciada, compartilhando informações a partir de lives, né, videoconferências, onde nós, então, estamos proporcionando e ampliamos a participação para além daquelas pessoas que participavam presencialmente aqui em São Paulo, por conta desse contexto e com essa estratégia, né, das redes sociais, nós estamos conseguindo chegar aos 645 municípios do estado. Então, é uma satisfação muito grande, já estamos indo para a terceira temática, né, em parceria com o NECA, que tem sido um grande parceiro para nós do estado e para os municípios, no sentido de qualificar, aprimorar e apoiar os nossos técnicos, gerentes, coordenadores e gestores e gestoras que atuam na assistência social. Então, vamos entrar já diretamente à discussão da temática, e eu convido, então, para fazer a mediação, né, a nossa colega Juliana. Obrigado a todos e tenham um bom encontro. Obrigada, Edson. Obrigada, Davi. Bom, estamos aqui para o nosso terceiro encontro. Como o Davi apresentou, encontro de acolhidas e despedidas. Então, nesse encontro, a gente vai tratar do cuidado com a acolhida, despedida, das saídas não autorizadas no serviço de acolhimento durante esse período de pandemia. E quero lembrar que é uma jornada de 6 encontros. O primeiro encontro foi dia 10 de junho. Essa jornada é focada na proteção integral das crianças e adolescentes que vivem acolhimento institucional e familiar, sobretudo em tempos de pandemia. Então, a gente já teve um primeiro encontro que a gente discutiu crianças e adolescentes vivendo com suas famílias em serviços de acolhimento de adultos, né, em serviços para acolhimento de mulheres em situação de violência, refugiados. Um segundo momento que a gente discutiu a garantia da convivência e a reinserção familiar nesse contexto. E hoje a gente vai, como já disse, discutir aí esse momento de as saídas e as chegadas. A gente ainda tem mais 3 encontros programados. Dia 22 de julho, a gente vai discutir um pouco do cuidado da rotina e do cotidiano nesse contexto de pandemia. No encontro seguinte, que é 4 de agosto, vamos falar do cuidado com o trabalhador do serviço de acolhimento. E, finalmente, em 18 de agosto, a gente vai falar sobre família acolhedora
em tempos de alternativa de família acolhedora em tempos de pandemia. Bom, e organizando essa jornada, estamos eu, Ana Paula Romeu e Maura Liz, das sedes, da Secretaria da Proteção Social de Alta Complexidade, e Alice Bittencourt, minha colega do NECA. Bom, agradeço a presença de todos e aos nossos queridos palestrantes e trocadores de ideias. Então, eu vou chamar aqui Júlio e a Franciele. Olá, Júlio. Oi, olá, boa tarde, Juliana. Boa tarde. Bom, então, obrigada, Júlio, obrigada, Franciele. Franciele transmite o nosso agradecimento à secretária, Rogéria, secretária de São Sebastião. E antes de eu passar a palavra para Júlio e Fran, vou pedir para que vocês, é importante que vocês coloquem no chat, quem estiver participando e assistindo essa live, coloque suas questões e comentários no chat, né? Alice Bittencourt, que vai entrar aqui daqui a pouquinho, está atenta ao chat para trazer para o debate aqui as questões que aparecem lá. Também vou lembrar que é para vocês, para se inscrever no canal do YouTube da EDESP, para ter acesso aos outros vídeos e acompanhar as sessões formativas das sedes. Esses vídeos também estão disponíveis no site do NECA, normalmente depois de 2, 3 dias da live. E, por último, no chat vai ser colocado um link do Levantamento Nacional sobre o Serviço de Acolhimento Institucional e Familiar em tempos de Covid. Essa é uma parceria importante das sedes e do NECA para compreender os impactos desse momento e como os serviços estão se organizando. Então, você que é de serviço de acolhimento, que está acompanhando aqui nossa live, vou pedir para você, e se ainda não preencheu, entrar no link e preencher esse levantamento. Bom, então, finalmente, vou passar aqui, vou chamar a Fran, a Franciele Rataish. A Fran é formada pela Universidade Estadual de Londrina, atua como psicóloga e coordenadora do CRAS, e está atualmente como psicóloga do SAICA. Foi membro do Comitê de Primeiríssima Infância e do Comitê da Adolescência de São Sebastião. Na sequência, vai falar o Júlio, que é psicólogo associado do NECA desde a fundação do NECA, trabalhou na FEBEM, em unidade de internação, em medida de internação e medida socioeducativa de meio aberto na época, coordenou o reordenamento de 8 desses serviços que compunham o complexo educacional no modelo de instituição total da cidade de São Paulo. Eu acompanhei esse trabalho, Júlio. Atuou como coordenador do Serviço de Acolhimento Institucional por 12 anos e foi membro do GT Nacional para a Convivência Familiar e Comunitária, representando o Estado de São Paulo. Atualmente, o Júlio faz consultoria e supervisão para equipes do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes. Então, para começar, eu passo a palavra para a Fran, que vai contar um pouquinho do Serviço de Acolhimento de São Sebastião e como ele tem se organizado aí nas chegadas e despedidas. Fran? Obrigada, Ju. Boa tarde, pessoal. Então, já dispenso as apresentações. É lógico que eu tenho que começar agradecendo o convite, eu fiquei muito honrada, Hoje o NECA, ele presta um serviço de supervisão aqui para a gente também, então tem contribuído muito com a nossa prática, na aquisição de conhecimento, na troca, E é muito bom estar aqui também para a gente poder trocar e receber esse convite para a gente uma valorização também do nosso trabalho, que vem sendo feito com muita garra aqui em São Sebastião, Agradeço a minha secretaria, por estar disponibilizando aí esse tempo, a UNECA, a EDESP, todos os parceiros. Eu quero dizer que a minha fala aqui, ela vai se pautar muito na prática do dia a dia, Eu trabalhei em CRAS durante alguns anos, depois fui para o serviço de acolhimento, hoje estou há 1 ano, então venho trazer um pouquinho das experiências, e eu acredito que eu falo em nome de toda a minha equipe do serviço de acolhimento, equipe técnica, cuidadores, orientadores sociais, que constroem esse conhecimento aí com a gente no dia a dia, Eu quero agradecer também toda a nossa rede aqui de serviço São Sebastião, porque são muitos parceiros, a gente tem uma rede que está se fortalecendo a cada dia, mas que a gente tem um diálogo muito próximo, Equipe técnica de fórum, o próprio judiciário, o Ministério Público, nossa promotora que também
é sempre parceira nas discussões, né? Então, falo aí em nome dessa rede e toda a nossa equipe. Eu vou tentar focar no tema, acolhidas e despedidas, né? Quando a Juliana falou aí um pouco da série Dialogando, ela vai falando dos temas, e eu vejo que o tema, ele se emaranha, né? Então, quando a gente vai falar de acolhidas e despedidas, a gente fala de tudo. Acho que serviço de acolhimento é isso, é esse tudo o tempo todo. Então, eu vou tentar aí focar no tema, falar um pouquinho da nossa experiência aqui de São Sebastião. Bom, a gente está aqui em situação de emergência em saúde, né, decretada aí situação de quarentena desde o dia 17 de março, foi quando a gente tomou algumas medidas dentro do serviço de acolhimento, e eu acho importante a gente contextualizar como que foi esse começo, né? Então, no começo ainda é tudo muito novo, mas acho que no começo a gente teve uma situação de pânico inicial, né? Porque a nossa preocupação é sempre a criança e o adolescente e a especificidade e a complexidade que é o serviço, né? A gente sempre fala que a gente não é saúde, dentro da assistência a gente também tem as nossas peculiaridades, e a gente funciona 24 horas, então a gente viveu esse início de pânico, de muitos questionamentos, e de tentar prever e assegurar para todas as crianças e funcionários também, né, dentro do serviço de acolhimento, uma possível diminuição de uma contaminação em massa. Acho que essa foi a nossa primeira preocupação. Então, eu acho que a gente fez diversas discussões, tanto enquanto equipe, quanto com a gestão, de buscar aí a melhor alternativa, né, dentro do possível, para assegurar aí todos os direitos, e principalmente o direito à saúde nesse momento de pandemia. A gente também, em nível municipal, a gente teve vários procedimentos que foram adotados, né, então, assim, a gente, de cara, transformou ali a salinha de visita, né, já com a determinação aí de que as visitas familiares estariam suspensas. Um dos procedimentos que a gente já fez foi transformar a salinha de visitas numa sala de higienização, né, então os protocolos de higienização foram adotados. Então, ao chegar, a gente tem todo um protocolo de lavar as mãos, álcool gel, trocar a roupa, né, então foi disponibilizado também o uniforme para que a gente pudesse trocar, porque a gente pega os bebês no colo, né, cuidadores e tudo mais, não teve todo esse cuidado. Tem, lógico, os EPIs também, que a gente recebeu. A gente teve também, bem no momento da pandemia, aqui em São Sebastião, a convocação de novos funcionários. Então, a gente recebeu equipe técnica, pessoas da equipe técnica, orientadores sociais e cuidadores também. E isso, por um lado, foi muito bom, e acredito que, inclusive, como uma estratégia, porque a gente tinha uma perspectiva de uma baixa, né, de funcionários que poderiam se contaminar, e aí a gente ficar sem funcionários para cuidar das crianças. Por outro lado, a gente ficou no dilema do aumento da circulação na instituição, né? Então, a gente foi bem rigoroso no quesito da higienização na entrada, da troca de roupa, troca de sapato, ou pelo uso do protetor, né, de sapato, para tentar trazer o mínimo possível de vírus para dentro da instituição. A gente também teve visita da vigilância sanitária, que deu as orientações para a gente. Então, assim, na medida do possível, a gente conseguiu dialogar bem com a rede e buscar uma parceria toda para tentar diminuir a propagação da doença dentro do serviço de acolhimento. E aí, dentro desse contexto, eu quero inverter só um pouquinho a ordem, porque eu queria falar primeiro dos desacolhimentos, né? A gente tem aí, né, a portaria número 59, do dia 22 de abril, que dá aí várias recomendações, e tem a questão da gente já avaliar crianças que, de repente, já estavam em processo de destituição do poder familiar, né, para ir para uma colocação em família substituta, de como a gente poderia acelerar esse processo, visando, né, sem perder de vista sempre o melhor interesse da criança, porém com todas as dificuldades, que seria, por exemplo, a suspensão da visita, né? Então, como que a gente faz a aproximação gradativa e conclui esse processo? Por outro lado, se a gente não faz isso de uma forma mais acelerada, aumenta o tempo de permanência dessa criança dentro da instituição, que tem uma circulação muito maior de pessoas do que ela teria dentro de uma família, né? Numa casa de uma família.
Então, a gente ficou buscando adaptar várias coisas. Então, esse foi o nosso primeiro desafio, né, de tratar de casos aí que a gente via que tinha possibilidade de dar uma resolução um pouco mais rápida, né, adaptando aí todas as situações. O que a gente conseguiu fazer? A gente conseguiu adaptar as visitas desses processos que estavam de crianças em situação de colocação em família substituta. Então, a gente não fazia essas visitas dentro da instituição, né, mas utilizando os EPIs, tentando fazer um espaço de bastante circulação de ar. A gente tem aqui a opção aí de algumas praias que acabam servindo como um espaço de bastante arejado, então a gente optou por utilizar esses espaços, né, além dos cuidados já de EPI e tudo mais, para fazer essas visitas de aproximação, para que esses casos não pudessem andar. Então, nesse sentido, a gente conseguiu aí, em parceria também com o Judiciário, o Ministério Público, o desacolhimento, né, de crianças que estavam em processo de colocação em família substituta. Foi muito legal, foram casos de sucesso que a gente teve, e diminuiu a circulação da casa, então a gente garantiu o melhor interesse das crianças que estavam em colocação, quanto das crianças que permaneciam ali na instituição, né. A gente também teve casos de reintegração na família de origem, né, casos que a gente estava também trabalhando para uma reinserção, considerando todos esses riscos que eu já citei, também foi feito esses acolhimentos. A questão que fica, eu acho que é muito do lado afetivo, né? Quando uma criança é desacolhida, a gente sabe que tem vínculos entre essas crianças e os outros acolhidos, né? E aí tem as normativas, que aí eu acho que o Júlio vai entrar muito mais especificamente nessas situações, mas como é que você respeita todo um distanciamento, né? Numa situação onde a gente tenha a manifestação afetiva da despedida, né, de acolhidos que criaram vínculo e estão vendo os seus amigos aí irem embora, né, então acho que tudo a gente teve que relativizar e sempre pesando entre ônus e bônus, né, entre qual é o risco de contaminação, né, e qual vai ser o efeito de uma não despedida, de um não abraço, né, feito nessa situação de pandemia. Então, eu acho que a pandemia fez a gente refletir cada passo que a gente estava dando. Cada situação que a gente enfrentava, a gente tinha que ficar pesando entre ônus e bônus, principalmente no que tange a relação afetiva, porque dentro da instituição de acolhimento é muito peculiar, né? A gente é uma instituição, mas a gente é uma casa, né? E a gente, nosso trabalho é todo permeado e todo amarrado pelo vínculo, né? Pelas relações de afeto. Então, eu acho que os desafios foram muito de como mediar as situações das recomendações que tem na pandemia com essas situações vivenciadas de despedida, né? Em relação aos acolhimentos, eu não sei, gente, eu costumo falar muito rápido, então vocês me perdoem se eu estiver acelerada, mas uma questão, né, que eu acho que tanto no desacolhimento quanto no acolhimento a gente nunca pode perder de vista é assim, a gente está em situação de pandemia, a gente tem várias adaptações para fazer, mas é sempre o melhor interesse da criança. O que norteia o nosso trabalho é o melhor interesse da criança. É lógico que numa situação como essa de saúde pública, né, a gente não pode arriscar a saúde da criança, então algumas coisas a gente vai ter que se privar. Porém, né, sempre pesando ônus e bônus. Eu acho que o serviço da instituição de acolhimento é sempre assim. Das acolhidas, a gente teve um acolhimento, né, até o momento, depois da pandemia. O acolhimento era um acolhimento que já estava previsto, era um caso que já era acompanhado pela rede há um tempo, a gente já tinha feito diversas discussões, envio de relatório, e a gente já sabia que ia culminar num acolhimento institucional. Eram crianças que já tinham irmãos acolhidos na nossa instituição, né? Então, não teve como evitar, e essas crianças foram acolhidas. Do acolhimento em si, a gente tem aí, né, a sala de higienização que nos serve como apoio, até os conselheiros tutelares têm que passar por lá antes de entrar na instituição. Então, as estratégias que a gente consegue falar bastante em relação ao acolhimento é isso. A gente também estabeleceu um fluxo que a gente, se Deus quiser, não vai precisar usar, que é a questão das testagens, né? Então, para novos acolhimentos, que a gente tenha aí um fluxo de testar essas crianças pelo menos
antes de entrar, porque aí, se caso for positivo, a gente adota aí medidas, talvez, de isolamento um pouquinho mais extremas, porque dentro da instituição o isolamento é muito complexo, né? Também vou deixar essa parte para o Júlio destrinchar um pouquinho mais, mas o isolamento dentro da instituição eu sempre falo que o exemplo mais simples que a gente pode dar pensa na sua casa. Pensa na sua casa, se você tivesse muitas crianças dentro da sua casa, como que você faria isso? Né? Eu acho que é uma pergunta que vale como exemplo sempre. Então, o que marcou muito para a gente desse acolhimento que nós recebemos, como ele tinha essa especificidade de já terem irmãos acolhidos na instituição, o que aconteceu que foi surpresa e não foi, né? É que logo após passar na sala de higienização, os irmãos, né, se encontraram e eles correram para se abraçar, né? Correram para se abraçar, foi um momento muito emocionante, né? E naquele momento é o que eu falo de toda a nossa ação ter que pesar ônus e bônus, né? Como que você, enquanto técnica, né, ou cuidador, ou conselho, separam dois irmãos que estão sem se ver há muito tempo, né, e que ao se encontrarem não conseguiram respeitar a orientação do distanciamento social, né, de distanciamento de mínimo de 2 metros, né. Então, essas questões dentro da instituição que eu acho que tem que ser pensada e discutida, porque nem sempre a gente vai conseguir seguir a risca, né, porque tem todo o lado do afeto que envolve, todo o lado psicológico, todo o lado do cuidado afetivo que a gente tem que ter com essas situações extremas, né? Eu acredito que o acolhimento, o que eu acho engraçado é que a gente chama o serviço de acolhimento, ele está aí na alta complexidade. E agora, com a pandemia, a gente chama do quê? Né? É a alta da alta complexidade, porque a pandemia tornou serviços básicos de alta complexidade, quem dirá, então, o serviço de acolhimento? Né? Ele virou extrema alta complexidade, né? A gente está lidando com essas situações diariamente. Então, esse acolhimento aconteceu isso, assim, foi uma situação bastante que fez a gente refletir depois, né? É lógico que depois desse abraço, depois desse tempo, a gente tem que dar as orientações, né? A gente tem que direcionar a criança para o banho, porque ela tem que fazer uma higienização mais completa, porque a gente não sabe como que estava a situação de isolamento na casa dela, então a gente tem que tomar todos os cuidados, né? Mas é uma casa, são famílias, são irmãos, né? Então, quando a gente pensar em medidas para serem adotadas dentro da instituição, eu acho que a gente sempre tem que se nortear nisso, de que é uma casa e como você medir as relações, né, mesmo durante a pandemia, dentro de uma casa. Por exemplo, a situação do uso dos EPIs, né? Nós que somos funcionários, a gente sabe que a gente está sendo risco, que a gente circula fora e a gente entra na instituição, né? Nos primeiros meses da quarentena, eu falo até que a gente teve uma colaboração dos acolhidos, assim, que não tem como mensurar, né? E cumpriram a quarentena, ficaram dentro da instituição, e a gente que oferecia risco, né? Porque a gente vinha de fora, a gente tem funcionários que vêm com transporte público, né? Então, além da rigorosidade da questão da higienização, a gente tem os usos dos EPIs. Porém, algumas orientações que chegam, por exemplo, as crianças também precisam usar máscaras. A gente tem, né, recebemos, tentamos orientar, a gente tenta orientar pelo próprio exemplo, então a gente também usa, né? Mas aí a gente se pergunta, né, gente, na sua casa, você usa máscara? Né, dentro da sua família, na hora que você está ali na sala, você está usando máscara? Como é na sua casa? Então, são questões que eu acho que a gente não tem nem resposta. Não, na instituição tem que usar assim, não, na instituição não tem que usar também porque é uma casa. Porque ela não é só uma coisa, nem só outra. Ela é uma instituição e ela é uma casa, né? Só que são questões que são muito difíceis, né, de responder e de seguir as normativas. Porque o uso de máscara na convivência é uma coisa muito complicada. Então, a gente adotou aí as medidas de lavar a mão, uso de álcool gel, né? Para sair é obrigatório usar máscara, a gente tem todos esses procedimentos, mas ali na convivência diária é muito complicado. A gente tem até um exemplo, assim, por exemplo, no começo, que aqui, eu não sei se todo mundo lembra, no início da pandemia fez dias lindos. A gente mora na praia, né, gente? Então, assim, eles já não reclamarem de não poder ir para a praia já foi um avanço.
só que a gente teve que se desvirar ali para também achar atrativos, né, para que o dia deles também tivesse diversão, tivesse algum tipo de distração, e a gente tem ali como opção a piscina, por exemplo. Só que aí, né, na piscina, como é que fica o distanciamento? Aí, ao mesmo tempo, você fala, não, mas na piscina não dá para ter o distanciamento. Mas será que na sala a gente está mantendo o distanciamento? Então, qual seria a diferença de eu montar uma piscina? Aí vem a pergunta, ônus e bônus, né? Como que a gente faz? Então, são questões ali que todos os dias é um desafio para a gente, todos os dias tem uma situação nova que a gente tem que pensar, né, em relação à pandemia nesse sentido. Outra coisa que eu gostaria de colocar é que a gente fala também das crianças, né, mas a gente também tem a questão dos funcionários, que também, né, a gente também, enquanto funcionário aqui técnica, tem os cuidadores, a gente tem que sempre lembrar, no Comitê da Primeiríssima Infância, a gente sempre falava, a gente tem que cuidar de quem cuida, né? Então, assim, toda essa situação trouxe muita insegurança também quanto à saúde dos próprios funcionários. E aí a gente teve que se unir, conversar, bolar estratégias, buscar recursos, porque a gente também tem que cuidar de quem cuida, para que ele cuide bem das crianças, né? Eu acho que o grande desafio que a pandemia trouxe foi o distanciamento dentro do serviço de acolhimento. Como que a gente fala de cuidado sem contato físico? Como que a gente cuida dos bebês sem o contato físico? Então, são normativas que a gente sabe que são necessárias, porém, eu acho que a aplicabilidade dela fica bastante prejudicada no contexto do serviço de acolhimento, né? Em relação aos acolhimentos também, eu acho que o que dá para colocar é o trabalho da rede. A gente teve vários serviços aí que também foram tendo que adaptar suas formas de atendimento, né? Então, vários acompanhamentos familiares ficaram prejudicados por conta, né, da pandemia, não acho que é nem por conta dos serviços, eu acho que é por conta da pandemia. Então, como que a rede se organizou, né? Como que a gente fez para trabalhar, porque a gente sabe que o acolhimento ele é excepcional e transitório. Então, como que a gente faz, executa acolhimentos nos tempos de pandemia, como que vai ficar o acompanhamento dessa família para esgotar as possibilidades, né, de reintegração familiar. Então, a gente também enfrentou esse desafio aí da rede, e a gente teve que se adaptar. Eu acho que hoje tudo a gente faz no online, né, gente? A gente teve até uma boa conversa com a promotora e a gente falou, o serviço também não pode parar, a gente vai ter que tentar se adaptar, porque a gente, inclusive, não sabe quanto tempo tudo isso vai durar, né? Então, a gente vai ter que tentar se adaptar aí nesse sentido. Grandes reflexões que a gente faz. Deixa eu ver que eu vou tentar finalizar, não sei quanto tempo eu tenho ainda, mas eu acho que muitas coisas que a gente já deveria estar pensando, a pandemia trouxe também uma oportunidade da gente revisar os acolhimentos, né, reavaliar, tentar esgotar ao máximo mesmo, uma coisa que no dia a dia já é feita, independente da pandemia, né, o acolhimento institucional, ele tem que ser excepcional, ele tem que ser depois de esgotadas diversas alternativas. E eu acho que a pandemia trouxe também um olhar para a gente se apurar mais ainda nesse esgotamento, né? Então, a gente tem aí, junto com o Conselho Tutelar também, com a rede, principalmente com o CREAS também, né? Essas conversas para que a gente reveja. Eu acho que tem situações específicas da pandemia, porém, a pandemia também trouxe a oportunidade da gente rever procedimentos, rever condutas e rever os nossos serviços, né? Adaptações necessárias. Eu acho que a gente tem aqui no município de São Sebastião profissionais excelentes que conseguiram dar várias alternativas para esse tempo de pandemia e a gente se manter bastante próximo, mesmo que seja no online. As parcerias que se fortaleceram, porque agora, às vezes, eu tenho um serviço que não está conseguindo atender, que aí tem que conversar com outro serviço que está conseguindo atender, então acabou fortalecendo algumas redes, né? E a questão da gente, de fato, repensar a instituição de serviço de acolhimento como uma casa, como uma instituição, como uma casa, como uma instituição e como uma casa. Então, de regras e cuidados que a gente tem que ter,
porque numa casa a gente não tem essa quantidade de circulação, por exemplo, ao mesmo tempo, o uso de algumas coisas, algumas normativas, sendo que ali é a casa deles. Então, eu acho que a gente sempre tem que estar mediando e olhando esses dois lados, né, para executar o nosso serviço. Tudo é desafio, né? Eu acho que até as testagens tem estratégias que a gente pode adotar, mas que não vão necessariamente ser eficientes, porque eu posso fazer uma testagem, mas a pessoa acabou por ter contato e só vai aparecer daqui 10 dias, né? Eu acho que em relação à orientação do isolamento dentro da instituição, o Júlio também acredito que vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas é muito difícil, né? É muito difícil você já ficar dentro da casa. Como que você mantém um isolamento dentro de um quarto ou de um espaço separado, né? Como que eu vou mediar para que o serviço de acolhimento não se torne, em vez de um isolamento social, mas uma aglomeração, né? Pela quantidade de gente que ali residem e ali trabalha. Então, assim, desculpem por não dar muitas respostas, mas eu acho que a ideia é discutir, né? Isso, Dar perguntas. a gente vai. Eu já estou com um monte de pergunta na minha cabeça, estou vendo que já tem outras tantas aqui. Mas eu vou chamar então o Júlio para seguir aí nesse debate. Júlio. Oi. Tá. Apareço? Aparece. Eu estou vendo só você, Júlio. Tá. Tá ótimo. Então, uma boa tarde a todos e todas. É um prazer imenso estar aqui com vocês nessa live. Agradeço a secretaria, em nome da Ana Paula, né, Maura Alice, você, Juliana e a Franciele, né? Essa fala dela me fez... Eu vou ter que rever o que eu preparei, porque ela abordou questões que eu considero importantíssimas, e ela, de uma forma muito feliz, ela conseguiu abordar esse momento de tantos desafios do serviço de acolhimento, principalmente os institucionais, os abrigos, porque exige uma atenção super alta complexidade, altíssima complexidade nesse momento, e a complexidade se aumenta muito, quando tivemos que redimensionar todo o trabalho, né? Então, eu vou tentar pegar alguns pontos que eu acho que são importantes contextualizar, ressaltar, para que a gente entenda essa entrada e saída, esses desafios de entrada e saída, acolhimento e desacolhimento de crianças e adolescentes no serviço, né? Primeiro, é a gente nunca esquecer que o serviço de acolhimento ele é incompleto. Eu friso sempre isso, que ele tem que estar numa rede socioassistencial e ele faz parte também do sistema de garantias de direito. E essa pandemia, esse momento, evidenciou a importância, a necessidade, a urgência dessa rede ser eficiente, ser ágil, ser próxima, ser ativa. Entendeu? Então, quando a Franciele ela vai colocando como ela foi lidando com esse momento, né, com os desafios cotidianos, e que nesse momento ficaram mais evidenciados, a prontidão da rede. Aí o sistema de garantia, o sistema de justiça, no caso, essa proximidade, a sensibilidade é importante do juiz, do promotor, da defensoria, dos conselheiros tutelares, para que eles entendam, conheçam o serviço de acolhimento com toda a sua complexidade, para poder estar respaldando as ações que nós precisamos efetivar nesse momento. Não podemos esquecer que os atendimentos hoje, né, têm sido todos remotos, né? Imagina um serviço de acolhimento em que as crianças estão fora, às vezes, não estão indo para a escola, que raramente saem, não tem como sair para o posto de saúde, e todo o atendimento deve ser remoto, e a gente tem que ficar dentro de uma casa, né, que a gente está falando de uma residência, né,
A Fran fala muito de é uma instituição, é um lar, e exatamente essas contradições, em determinados momentos, nós somos cobrados, os serviços de acolhimento são cobrados para ser uma instituição, mas uma instituição que não pode ser família, confundida com família, mas também não pode ser aquela instituição dura e enorme do passado, um passado super próximo, que eram, digamos, as instituições totais ou os grandes abrigos. Então, esse momento está trazendo questões para a gente refletir mesmo. Como é que nós estamos? Como é que os abrigos têm lidado com essa rotatividade dos profissionais, muitos deles em virtude da idade, né, que tiveram que ser afastados imediatamente, e receber, supondo que tenham chegado prontamente profissionais novos, assim, eles não ficaram com esse vazio, mas como é que ele recebe um profissional, uma pessoa que desconhece o serviço, que desconhece a sua prática, a sua cultura, para atender crianças e adolescentes, compor uma equipe num momento como esse? Como é que esse profissional acolhe e desacolhe crianças, acolhe afetivamente, desacolhe afetivamente e concretamente, né, ele recebe uma criança ou adolescente novo e ele desacolhe, ele ajuda a desacolher, ele participa do desacolhimento de crianças e adolescentes, por exemplo, retornando para a família. Então, são questões que é para se pensar. E isso me leva a acreditar, a frisar ainda mais a necessidade dos gestores dos serviços de acolhimento, dos profissionais dos serviços de acolhimento, se sentirem autônomos. Autonomia com responsabilidade, obviamente, né? A gente quer que a criança, o adolescente, que a gente propicie, desenvolva autonomia. E até que ponto nós, dos serviços de acolhimento, nós, da assistência social, temos graus de autonomia. Numa rede que, em alguns momentos, em algumas localidades, tão complicada, né? tão subdimensionada, tão sobrecarregada, e, às vezes, em alguns serviços inexistentes. Então, a necessidade do serviço de acolhimento ser autônomo, se sentir autônomo e, obviamente, próximo à rede, e a rede próxima dele, é fundamental. Então, me chama muita atenção da fala da Franciele, o quanto ela teve as pessoas, as instituições, os parceiros próximos, o quanto isso agilizou, facilitou a administração desse momento tão crítico. A importância que a Franciele traz para os afetos, os vínculos afetivos. Como é que se acolhe uma criança, o respeito a essas duas crianças que chegaram e o irmãozinho estava lá, o respeito para deixar eles se abraçarem e não ficar com aquela coisa rígida de afastar, porque não pode ter que manter 2 metros de distância por causa do Covid-19. Então, essa sensibilidade com responsabilidade é fundamental no serviço. A necessidade de a gente criar, dos serviços de acolhimento, criarem e improvisarem, muitas vezes, é frequente. E isso exige da gente ser conhecido na rede, isso exige da rede que nos conheça, que conheça esses serviços, porque eles são da alta complexidade e exigem ações rápidas, exigem decisões muito criativas e que, às vezes, não está previsto nos PPPs da vida, entendeu? Nos regimentos internos e nem nas portarias. Nessa portaria 59, quando eu vi, né, que foi da Secretaria Especial do Ministério, vamos dizer assim, e ela fala do isolamento por 15 dias, né, em um lugar específico, eu fico imaginando a ideia dessa pessoa de quando se pensa no isolamento por 14 dias de uma criança, ou, melhor, de um adolescente, e de um adolescente que é VAD, que tem saídas não autorizadas, por exemplo. Como é que o serviço, que espaço esse serviço tem para fazer esse isolamento? Eu li as propostas, muito interessante, ainda bem que são orientações, né, que essa portaria traz, né, ela fala de recomendações e orientações que podem ser seguidas, né, que devem ser seguidas,
mas dentro do princípio da razoabilidade, da possibilidade de fato seguir. Isso é uma coisa que os gestores, que os profissionais de serviço de acolhimento têm que ter muito em mente, têm que ter vivo, essa autonomia que ele precisa ter, essa segurança que ele precisa ter para tomar essas decisões, fazer esses ajustes. Então, eu acho isso muito importante. Eu estou aqui, eu fiz uma cola aqui, para não me perder. Só vai conseguir ver. Pois não? Eu gostaria de frisar que a competência técnica, e eu estou falando de competência técnica, eu estou falando de competência do serviço, a capacidade afetiva de acolhimento dessas crianças, eu me refiro a todos os profissionais, a cozinheira, a motorista, a educador, então estou falando de competência técnica, não estou me restringindo à equipe técnica. Ela precisa ser muito desenvolvida, ela precisa ser muito estimulada. Os profissionais precisam ter consciência das limitações pessoais para o desenvolvimento desse trabalho, e isso não tem a ver com a incompetência dele, porque nós nunca vamos dar todas as respostas, mas que a gente precisa estar o tempo inteiro em formação. Então, essa é a autonomia que eu estou falando aqui, que estou me referindo aqui nesse momento, tem a ver com a necessidade de formação de toda a equipe, de todos os profissionais de serviço. A necessidade aí da importância do gestor da assistência social da alta complexidade para administrar a rede, no caso, administrar esse fluxo de entrada e saída da própria rede de alta complexidade, é muito importante essa autonomia frente ao sistema de justiça, por exemplo. A proximidade dos conselhos tutelares, conhecendo a complexidade do serviço em si, dessa dinâmica interna do serviço, também auxilia muito a gestão do próprio serviço na rede, a participação do serviço na rede. Eu devo dizer que precisamos de recursos financeiros. Esse momento também mostrou a dificuldade de agilidade para conseguir, eu estou me referindo aí já em outros serviços que eu tenho contato, a dificuldade de fazer a gestão financeira, onde tem que repor um profissional imediatamente, ou para conseguir os EPIs, né, os equipamentos de proteção individual, que não vieram como deveriam ter vindo, e que as entidades tiveram que buscar dos parceiros da sociedade civil, os voluntários, e tiveram que correr atrás para providenciar. E sabemos que os serviços de acolhimento têm tido muita dificuldade financeira para a gestão do próprio atendimento e até mesmo da manutenção dos próprios serviços. Então, num momento como esse, a retaguarda que a sociedade civil tem dado, pelo que eu tenho acompanhado, para o serviço tem sido fundamental, que não deveria ser. Deveria ser importante, deveria ser muito legal, mas fundamental significa que os recursos necessários para fazer o serviço de acolhimento atender conforme a gente gostaria, deixa a desejar, não tem sido suficiente. Então, eu vou parar por aqui e eu gostaria só de que quem está me ouvindo, quem está aí no cotidiano, pensasse, porque eu tenho sido muito questionado com relação a como lidar com as evasões, como lidar com as saídas não autorizadas daqueles adolescentes, geralmente são os adolescentes, que dão os perdidos. A gente tem que também pensar que, muitas vezes, esses adolescentes eles saem para evitar ter uma crise dentro do abrigo. Eles estão tendo uma overdose de contenção. Porque todos nós, nesse momento, se é que estamos fazendo o isolamento recomendado pela Organização Mundial de Saúde, nós estamos tendo muitas dificuldades de permanecermos em nossas casas. Entendeu? Então, quando eu ouço essa queixa de o que é que eu vou fazer com esse adolescente que entra e sai, que volta daquele jeito, até que ponto a gente não tem que acolher de fato, de coração aberto, porque muitas vezes eu vejo essas saídas como uma forma de respirar, de sair daquele estresse do cotidiano, daquela rotina com tanta gente ou com tantos adultos.
Então, eu gostaria, e que a gente, pensando mais largamente, mais amplamente, a gente fosse buscando estratégias, obviamente, para acolhê-lo de volta. Eu sei que não é fácil, eu sei que a gente existem casos muito complicados, mas que a gente que exige da gente muita criatividade, desculpa, para lidar com situações como essa. Eu vou parando por aqui, porque eu também estou muito interessado nas perguntas, eu gostaria de um diálogo aqui também com a Franciele, e vamos aguardar. Ju, eu passo para você. Obrigada, Júlio. Eu também estou cheia de questões aqui. E a Alice, que já chegou aqui. Olá, Alice. Já vai entrar com as perguntas que estão aparecendo no chat. Mas antes eu queria lembrar para vocês que aparece um link aqui no chat da EDESP, para quem quiser receber o certificado. E eu já vi que tem várias questões aqui de gente que já preencheu o formulário, mas ainda não recebeu. Os formulários vão começar a ser emitidos a partir de 15 de julho. Tá bom, Diva? Diva, querida de Itaquá, estava perguntando isso. Então, a partir de 15 de julho começam a chegar os certificados, tá bom? Alice, já tem questões do chat ou podemos colocar aqui? Alice, microfone, precisa abrir o microfone da Alice? Ok, isso. Boa tarde para todos, boa tarde, Fran, boa tarde, Júlio, prazer em ver vocês. Muito orgulhosa de ter vocês conosco aqui. Nós temos uma pergunta, principalmente, que o Raimundo pergunta sobre a rede socioassistencial de apoio ao desacolhimento do adolescente, principalmente. Posso começar, Júlio, falando e a gente vai? Ô, Fran, eu queria aproveitar que vai falar do desacolhimento, eu queria saber como é que vocês estão fazendo, porque você falou de alguns casos de adoção e de retorno para a família de origem, eu queria saber como vocês estão fazendo esse acompanhamento, Fran. Tá, falarei. Ai, a gente estava ansiosa, porque falar sozinha é muito ruim, eu gosto de debate. Assim, né? Então, agora eu estou mais à vontade. Sim, a gente não teve vários casos, né? A gente teve um aqui que foi de 2 agora, né, de retorno para a família, e de fato, eu acho que assim, não tem como negar que tem aí hoje talvez uma sobrecarga do SAICA, porque ele é um serviço que continua funcionando como se nada tivesse acontecido e tem que fazer as suas adaptações, mas tem que continuar fazendo, né? Só que, como eu disse, a gente tem aqui a sorte, isso não é mentira, né? Não estou gabando, mas a gente tem uma rede aqui que é muito parceira nesse sentido. Hoje, o CREAS é o nosso parceiro principal, né, nos acompanhamentos, principalmente nos acolhimentos. Então, mesmo durante o acolhimento, a gente tem um serviço da proteção especial que acompanha os casos. Então, nesses acolhimentos, a gente tem, principalmente no CREAS hoje, um serviço que a gente tem os acompanhamentos. Acho que o principal prejuízo está sendo na básica, né, e como, assim, não sei, talvez vários municípios enfrentem isso, aqui em São Sebastião a gente chama linguiçona, então tem alguns serviços que na ponta, às vezes o CRAS que acaba dando esse apoio por estar mais próximo do território da família. Só que aí, nesse sentido, os CRAS estão com um serviço extremamente adaptado à pandemia, a demanda aumentou muito, então acaba que a gente, quando sai com a CREAS, que está tentando dar conta aí desses serviços, né? A gente tem também alguns atendimentos de saúde que não voltaram ainda, mas que estão em processo de voltar. Então, de fato, eu acho que o acompanhamento, ele não está conseguindo, talvez, ser tão completo como deveria, mas a gente está adaptando também. A gente faz atendimentos online, a gente faz chamadas de vídeo, e a gente está flexibilizando aí, tentando assim. O que a gente tem que fazer? Visita, por exemplo, não tem como não fazer em alguns casos, né? Desacolheu. Então, o que a gente faz? Separamento inteira, né? E vai, então, todas as precauções necessárias. Eu acho que só para finalizar, eu acho que está vivendo um momento diferente agora, porque a gente achou que ia ter uma quarentena que talvez duraria aí 2 meses, então talvez devesse para algumas ações esperar, mas que agora a gente está vendo que não vai dar, que a gente vai ter que buscar meios de atender na pandemia, né? Então, acho que
os acompanhamentos também vão sofrer aí algumas novas adaptações, porque a gente está vendo que não vai normalizar ainda, então a gente vai ter que adaptar e o serviço não pode parar, né? Bem, Júlio, quer comentar? Eu estou com muita sorte de ter uma Fran aqui dividindo essa live comigo, porque ela vai respondendo tudo show de bola. É isso mesmo, Fran. Desculpa, Franciele, porque o profissional do serviço de acolhimento ele tem que se rever, de maneira geral, com relação a essa autonomia, que não dá para estar cumprindo determinadas regrinhas que quem está fora escreve. Essa questão da máscara que você apontou, por exemplo, ou mesmo lavar as mãos a todo tempo, isso fazer por 15 dias já é muito difícil. Imagina fazer por 60 dias, 90 dias. Isso na sua casa, não é na escola, que eu saio de manhã, vou para a escola, tenho esse procedimento e depois volto para casa e eu fico mais relaxado. É fazer isso o tempo inteiro. Quer dizer, se o profissional do serviço não tiver consciência dessa peculiaridade do próprio serviço e entrar nessa de ir para procedimentos de hospital, ir para procedimentos da rua, isso complica muito a atuação, a vida dentro do serviço de acolhimento. Então, essa autonomia é muito legal, é muito interessante. Quando você fala das visitas domiciliares, tudo bem, a gente faz remotamente, com as vídeos, mas tem os seus limites. Tem nada melhor do que uma visita, ir na casa, ir mesmo numa reunião com a rede, com o CAPS. Nada melhor do que aquela reunião não virtual, real. E, às vezes, a gente quebrar, a gente enfrentar isso e ir, fazer acontecer. E, usando os EPIs, obviamente, né, tomando os devidos cuidados e correr esses riscos. Porque a vida já é um risco, né? E a gente vai ter que correr. Eu hoje vejo isso, uma necessidade muito grande nesse atendimento de correr riscos. Então, é por aí que eu concordo com você que os cuidados têm que ser, os procedimentos têm que ser feitos, têm que ser sempre lembrados, mas em alguns momentos a gente vai meio que flexibilizar um pouco esses limites que estão sendo meio que impostos. Eu acho que a Fran, ela falou várias vezes em ônus e bônus, né? Em pesar, e ela falou uma coisa que eu fiquei pensando muito, que ela falou assim, bom, a gente está fazendo uma coisa que a gente devia fazer sempre, mas que em cada coisa, em cada regra, a gente refletir sobre ela, né? E a gente que está sempre no serviço de acolhimento, diferentes serviços, fazendo formação, essa é sempre uma questão, né? Algumas regras que surgem, às vezes são regras de normativas, mas às vezes são regras que o próprio serviço vai se impondo, se colocando, que depois ninguém sabe aonde muito a origem daquela regra ou o sentido daquela regra, né? E aí ela falou isso, eu fiquei pensando, e até estava lendo aqui nos comentários, e acho que foi a própria Divanete, a diva de Itaquá, que ela fala que o quanto esse período está trazendo formas efetivas de cuidado, coisas novas do nosso jeito de pensar, né? E eu fiquei pensando que isso que a Fran trouxe, né, de refletir sobre cada ônus e bônus, né, para fazer essas escolhas, muitas vezes, né? E aí o Júlio termina a fala dele falando do adolescente que faz uma saída não autorizada, quase preservando o ambiente do serviço de acolhimento, né? Então, eu acho que é uma questão aí importante para se pensar. Mas vou deixar aqui a Alice. Alice, nossa, tem que... tá bombando de perguntas. Então, eu vou fazer um bloco de perguntas, penso eu, que facilita para a nossa dupla do dia. Queria dizer para a Vânia que eu também estou muito feliz que ela esteja aqui presente. Eles estão solicitando um pouco mais, se podem sugerir mais estratégias práticas para acolher as necessidades dos adolescentes nos casos das saídas não autorizadas. E quais os casos podem ser sugeridos
quais os casos que pode ser sugerida uma tentativa de contenção para crianças e adolescentes. A Silvia, de Taubaté, pergunta se há casos de visita domiciliar para acompanhar as famílias de origem. E a Thais pergunta sobre quais também, pedindo sugestão de estratégias, considerando esse afastamento social na questão das aproximações virtuais entre os pretendentes de adoção e as crianças. Ok. Obrigada, Alice. Júlio, Fran, fiquem à vontade. Júlio tem que abrir o microfone. Será que o Júlio caiu? Acho que sim, Júlio. O Fran. Ele caiu. Então, já volta. Tá. Em relação a estratégias, né, como eu disse, a gente recebeu aqui em São Sebastião orientadores sociais dentro da instituição. Eu acho que nesse quesito, gente, novamente falo, acho que a pandemia trouxe questões para a gente, que são questões que talvez a gente já deveria estar pensando, já deveria estar lidando, e que a pandemia trouxe uma urgência para a gente tratar. Eu acredito que nas instituições, os adolescentes, às vezes, ficam um pouco à margem de algumas ações, porque eles têm maior autonomia de cuidado. Então, a gente não precisa que o cuidador dê banho, que o cuidador toque fralda. Então, muitas vezes, também, eles... Nossa, ficou só eu agora? Ficam também sem algum direcionamento de ação. Então, o que a gente teve que eu acho que pode, de repente, ser uma estratégia interessante, eu não sei como é que está a entrada de novos funcionários, eu não sei como que o cuidador, né, nas instituições pode dar conta disso, mas a gente ter ações voltadas para adolescentes dentro da instituição ajudou muito na convivência e na permanência deles lá dentro, porque eles se sentiram olhados, eles se sentiram participantes, né, eles tiveram um espaço... Voltou, Júlio. Oi, me desculpe aqui, caiu aqui. Eu estava perguntando a Franciele se eu continuaria sendo gentil, cavalheiro, deixando ela falar. Eu queria que você falasse primeiro dessa vez. Então tá bom. Para a então gente já trocar. Mas tá ótimo. Deixa eu só terminar, então, essa que eu estava, né? Então, eu acredito que uma das estratégias que a gente pode ter são ações direcionadas mesmo, e não tão soltas, mas planejadas, rodas de conversa, oficinas, dentro da instituição, onde o adolescente possa, de fato, ter coisas para fazer, né? Eu acho que esse é um grande ponto e que tem ajudado muito a gente lá dentro. A gente teve até casos lá, a gente tem casos também, né, como toda instituição, de saídas não autorizadas, e que dessa pandemia normalizou. A gente não teve saída não autorizada, por exemplo, dessa acolhida, né, da adolescente que acostumava. Só que é lógico que daí a gente vem com a nova e assim, a que custo? Então, quais problemas também começam a surgir dentro da instituição que estavam sendo, que a saída não autorizada estava dando conta e que agora ela aparece dentro da instituição e que a gente então tem que se reinventar para ver como que a gente lida com isso, né? Mas eu acredito que dar mais voz, dar oficinas, estar mais próximo e aproveitar esse momento para se aproximar dos adolescentes é um ganho muito grande, né? Porque a gente sente também que eles necessitam desses espaços, né? De serem cuidados, que não seja o banho, a troca de fralda, mas serem cuidados na relação. Isso. Eu posso pegar só primeiro a gente tem que lembrar que cada caso é um caso e que cada equipe de serviço é uma equipe, que cada profissional que está no seu serviço é um profissional, e isso tudo vai fazendo a diferença. São variáveis que vão fazendo a diferença. São pequenas variáveis, quando a gente vê de longe, mas que fazem a diferença. Por exemplo, entender essas saídas não autorizadas. Se essas saídas não autorizadas estão sendo para... Eu preciso dar um rolê, ou o clima que eu estou sendo pressionado muito, eu preciso sair daqui, ou eu preciso
ver minha namorada, ver meus amigos, eu preciso aprontar um pouco lá fora. Então, a equipe precisa estar muito próxima, conhecer bastante esse adolescente, essa criança que está, geralmente são os adolescentes, para ver como intervir, como acolher, como recebê-lo de volta. Entendeu? E, obviamente, é pautar na conversa, é na fala. É na fala. Por mais frustrado que a gente se sinta nessas saídas não autorizadas, por mais às vezes que a gente entra numa de se sentir incompetente, é baixar a nossa bola, nos colocarmos adultos nos nossos lugares de educador e saber que faz parte da vida do adolescente quebrar regras, faz parte da vida do adolescente esses desafios. Entendeu? Então, a gente precisa parar de ver esses adolescentes como se tivessem as nossas idades, fossem nossos amigos, e essa autoridade absurda que nós desejaríamos ou fantasiamos em ter, ela só existe na nossa cabeça. E faz parte do processo de crescer do adolescente esse tipo de fuga, de saída não autorizada. Entendeu? Então, isso entender é muito importante. Por exemplo, lidar com esse período longo dentro do serviço, eu sugeri para um serviço que eu estou próximo de pegar os adolescentes, botar no carro da própria instituição e fazer um passeio, não precisa nem sair do carro. Então, passeio pela cidade, leva nos lugares que eles gostam de ir. Às vezes, eu vi um relato de uma equipe que eles passaram no lugar que só pelo fato de terem visto os amigos e o outro momento de não terem visto ninguém na rua já aliviou a ansiedade e a vontade de estar saindo. Entendeu? Os adolescentes precisam entender que os adultos entendem essa necessidade deles de sair. Quando o adolescente percebe que os adultos são solidários a eles, muda muito o comportamento. Eu acho que aproxima mais esse adulto desse adolescente. Eu acho que dei um exemplo, 2. Outra coisa que eu também vi acontecer, um menino que ele estava saindo muito e voltando para usar o uso SPA e substâncias, e a equipe estava esgotada emocionalmente. E, na conversa, chegaram à conclusão de criar um procedimento. Toda a saída, quando ele voltasse, eles iam criar esses procedimentos que eles foram sugeridos do banho, de tirar roupa, de receber e acompanhar esse banho. O educador acompanhava, inclusive dentro do banheiro, para ver se ele estava tomando o banho, fazendo a higienização conforme manda o figurino. E aí foi muito interessante o que rolou entre o educador e esse adolescente. Eu não sou bebê, então você age como bebê, o que você vai fazer aqui dentro do banheiro? Eu quero saber Aí o educador dizia, eu quero saber como se você está se cuidando como você deveria, como a gente gostaria. E foi muito interessante o resultado desse procedimento para esse adolescente específico que eu estou falando. Cada situação aqui depende muito do adulto, dos adultos e do adolescente que está na cena, né? Está na situação. Eu acho que ideias que estou falando aqui. Também para ser mais prática, né, em relação a ideias, a gente tem, por exemplo, lá, a gente conseguiu criar, junto com os orientadores dos adolescentes, oficinas que eles protagonizassem. Então, a gente tem curso de maquiagem que um adolescente está dando. A gente teve aula de dança que um adolescente que foi o oficineiro, né? A gente está aproveitando para construir álbuns de foto da história, porque daí já ajuda a trabalhar a questão da história dos adolescentes. Então, eles protagonizando, né? Eles buscando cursos que online, alguma coisa assim, mas essa coisa eu tenho uma habilidade, então passa essa habilidade para todo mundo, né? E eles serem os oficineiros, não só recebendo a informação, mas podendo eles passarem. Também foi uma estratégia interessante lá, aqui do serviço de acolhimento. Outro dia, algum serviço que eu estava acompanhando, eles criaram uma rede entre os adolescentes dos serviços de acolhimento para que eles batessem um papo, que é isso que o Júlio falou, né, de sair e ver que a rua está vazia, e ver que não é só ali, né, e mostrar a cena de outros países, que isso está acontecendo no mundo inteiro, e isso, conversar com o adolescente do outro serviço de acolhimento, e saber o que ele está passando ali, como é que está ali, né, e eu acho que isso é
isso é fundamental, né? Passa por a gente falar, por a gente escutar, né? Por a gente se parar. Lembrando que oportunidades. Diga, Fran. Não, eu ia só lembrar que todas as estratégias, gente, nunca vai dar certo sem a construção e o fortalecimento de vínculo entre o educador e esse acolhido, né? Sempre passa pelas relações de afeto. Então, assim, para a gente poder criar, para ele se sentir motivado a fazer uma oficina, a fazer isso, tudo passa pelo vínculo, né? Por essa aproximação entre o acolhido e o educador, e aí, considerando o educador, todo mundo que está ali na instituição. Gente, Alice, você tem questões antes? Acho que a gente respondeu, ainda falta algumas, né? Eu acho que falta algumas, falta algumas, né? Só para dizer que tem uma legião de fãs cumprimentando o Júlio e a Fran. Muito bonito isso, viu? Vocês são muito bem-quistos por onde andam. Então, ainda tem a pergunta da questão da tentativa de contenção. O que vocês acham disso? O que pensam? Ainda tem a pergunta de estratégias para acompanhar as famílias de origem e a questão da aproximação virtual entre os pretendentes à adoção e as crianças. Eu posso, com relação à contenção, se é contenção, porque contenção, quando você fala na saúde, contenção é uma coisa. A gente, na assistência, está falando de outra coisa, né? Quando a gente está falando de contenção, de segurar o garoto ou a garota numa crise, deve, mas a contenção é se segurar através do abraço. Segurar não é dar uma gravata. Segurar é um abraço. Segurar tem a ver com acolhimento. Segurar é contenção afetiva inclusiva, é física e afetiva. Entendeu? Então, é dessa contenção, claro, mas também tem que considerar o tipo de vínculo. Se é um adolescente que acabou de chegar com uma história de violência, ele numa crise, a pessoa, um grupo de pessoas, de adultos, ele tem que ter muita fala. Tem que ter muita fala, dizendo que eu estou te segurar porque você não está conseguindo te segurar. Eu estou tentando te ajudar para você não se machucar nem machucar ninguém. Então, a fala tem que estar muito presente, mas com muita firmeza e doçura. A contenção que eu estou me referindo tem que ter firmeza e doçura. E não é joelho, não é cotovelo, não é gravata, não é pegar pelo pescoço, não é. Não é violência, né, Ju? Não é violência. Não é violência. Pode até o adolescente, uma criança se sentir, digamos, presa, mas é mais preciso de conter, de cuidar, de proteger. Então, isso deve ser a seu favor, obviamente. Eu espero ter sido claro em que momentos essa contenção deve e como acontecer. Júlio, o seu áudio está um pouquinho... Está trêmulo. Eu não sei o seu áudio. Mas não é o meu estou com vocês ótimo. É que eu estou ouvindo e estão falando também aqui no chat. Eu também escuto o trem. Júlio, seu microfone você está colocando na lapela? Seu microfone está onde? Não. Tá, que ele está meio mastigando. Eu concordo. Júlio, só estava tremendo, mas deu para ouvir. Fran? Eu acho que não tenho nem o que complementar, eu acho que é bem isso, a gente sempre fala, né, que o importante é eles entenderem que a contenção, aquela intervenção, né, às vezes, ela não é punição, ela é cuidado. Quando existe essa compreensão por parte do acolhido de que aquilo é um cuidado, a resposta é outra, né? Quando ele entende aquilo como punição, aí a gente tem as retaliações, né? Então, eu acho que tanto na contenção física, eu acho que toda intervenção dentro do serviço de acolhimento, ela passa pela relação afetiva. Então, inclusive, a contenção física, ela é afetiva, né, Júlio? Da visita domiciliar, eu acho que na minha fala eu também fiz, eu acho que a gente esperou aí um certo tempo para falar, não vamos fazer, vamos evitar, né, vamos esperar a situação passar, e como a gente viu que não vai passar,
A gente tem, sim, quando a visita domiciliar, ela é essencial para a gente fazer uma avaliação, né, mais acurada do caso, a gente tem se paramentado, tomado todos os cuidados que tem que ter, inclusive, às vezes, de não retornar para o serviço de acolhimento, né, porque se eu não tenho a troca de roupa e tal, então, tomando esses cuidados, a gente tem realizado as visitas, é lógico que a gente não está fazendo com a mesma frequência, né, mas hoje a gente viu que não tem como a gente abrir mão, porque ele é um instrumento de trabalho da assistência social, né? Então, nesse sentido, hoje a gente não consegue não fazer. A gente tem feito com menos frequência, mas a gente iniciou agora, retomou aí as visitas para o acompanhamento familiar. Por que a gente ainda não retoma as visitas dos familiares na instituição, por exemplo? Porque muitas vezes, até no atendimento, a gente percebe que esse familiar tem alguém circulando, tem alguém trabalhando, então ele ainda está muito exposto a vir fazer uma visita e ainda expor, às vezes, o acolhido. Então, a gente ainda está em fase de análise de como a gente também vai dar conta disso, porque se essa situação, digamos que durar mais tempo, como que a gente vai fazer? A gente já tem alguns vínculos que estão se fragilizando pela falta de contato, né? Crianças muito pequenas pelo vídeo, aí, assim, muito cuidado, porque em que momento a gente não vai acabar responsabilizando a família por uma fragilidade de vínculo que não é responsabilidade da família, é do momento atual e dessas videoconferências, né? Uma criança de 1 ano que vê a mãe na tela, no começo ela reconhece, passado um tempo ela já não tem a mesma interação, né? Porque não tem o colo, não tem o contato físico. Então, eu acho que nesse sentido a gente está começando a abrir aí, fazer mesmo, diminuindo, mas retomando aí esses procedimentos da visita domiciliar. Muito legal. Entra naquela, né, o que é mais importante nesse momento para essa criança. Ônus e bônus. Ônus e bônus. Risco e segurança. E também pensando que estratégias vamos ter para o futuro, né? Porque se vamos ficar aí até o fim do ano, digamos, ou mais um tempo, nessa fragilização de vínculos pela falta da presença física, então como é que vamos fazer, que estratégias vamos ter na retomada disso tudo, né? Você vai complementar? Tem mais uma pergunta aqui, que é sobre a questão da aproximação, como é que vai fazer essa aproximação dos pretendentes à adoção, considerando o quadro atual da pandemia? Tem estratégias que vocês possam sugerir? Nesse momento, todo o cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Agora, a gente também não pode ficar em cima do cuidado e afastar. Por exemplo, quando a Franciela estava falando desse afastamento da visita de crianças pequenas, em onde a distância, o tempo o tempo cronológico é muito complicado para a ausência da família para uma criança pequena, o que eu tenho avaliado com os grupos que eu estou acompanhando é que, nesses casos, colocar todos os EPIs possíveis, quando a gente percebe que a criança está realmente, aquela ausência do familiar, está causando muito mal para essa criança, aproximar. E conversar, obviamente, com a família, e dizer que só a mãe ou só aquela pessoa mais significativa, e delimitar o espaço no abrigo. Então, não vai ser no abrigo, vai ser só numa sala, só num canto, essa visita. Contar para todas as crianças, os adolescentes e os educadores da necessidade dessa visita, dessa exceção, porque é preciso, quer dizer, é o bem-estar da criança, ela é prioridade. Agora, claro que com todos os cuidados. Idem no caso das adoções. Se não tiver jeito, se o processo da adoção não puder esperar mais, junto com a vara da infância, porque quem capitaneia esse processo de aproximação de adoção é a vara da infância, a equipe técnica, essa parceria junto da equipe técnica, talvez até na própria vara da infância, avalia-se se essa aproximação não seria melhor na vara da infância, apesar de não ser o lugar mais adequado, mas talvez ele tenha uma sala, um ambiente mais privado, mais protegido, e fazer lá essa aproximação, trabalhar esse processo de aproximação na própria vara. E aí avalia se esse processo precisa ser tão longo.
se não pode ser, dependendo da família, dependendo de como vai dar esse processo, essa adoção, essa ligação entre as crianças e as famílias, esse processo pode ser mais acelerado, como foi antes da pandemia, no início da pandemia. Era isso. Como você disse, né, Júlia, acho que cada caso é um caso, vai depender da idade da criança, do luto que ela conseguiu elaborar dessa família de origem, né? Na instituição, cada caso é um caso, tudo é ônus e bônus, tudo é muito complexo, né? Eu acho que as adaptações são necessárias, né? Ontem, por exemplo, a gente até discutiu, por exemplo, do programa de apadrinhamento, que a gente ia lançar bem logo quando lançou a pandemia aqui. Fran. Opa, melhorou? Melhorou. Estava falando que ontem mesmo a gente estava discutindo sobre o apadrinhamento. Estou ouvindo. Tá, Alice, está ouvindo a Fran, não? Estou ouvindo muito bem. Júlio, está ouvindo? Então é aqui. Então segue, Fran. Do apadrinhamento e de algumas adaptações, porque a gente ia lançar o programa, né, para fazer a divulgação e tudo mais, e veio a pandemia. E agora a gente, de novo, está vendo que a gente vai ter que se readaptar. Então, eu acho que vale, né, porque apadrinhamento também depende da aproximação gradativa, então, como que a gente pode iniciar esse processo online, mas depois buscar algumas estratégias para que o contato físico aconteça, né, a aproximação física aconteça. Eu acho que a gente vai ter que se rever, porque a pandemia está aí, e eu não sei quanto tempo ela vai durar, né, eu acho que tem ensinamentos que vai ficar para sempre, em questão de higiene, né, em questão de cuidados, compartilhamento de coisas, eu acho que já trouxe aí um grande ensinamento cultural para a gente, né, não sei até quanto tempo a gente vai ter que usar máscara, mas teremos que fazer, e a gente vai ter que buscar alternativas para fazer, porque as crianças não podem ficar lá na instituição sem nada, né, sem o apadrinhamento, sem a aproximação, ela, a nível de pandemia, ela corre mais risco lá pela circulação de pessoas, né, então, entre ônus e bônus, eu acredito que vale a pena flexibilizar esses procedimentos para a aproximação acontecer e avaliar caso a caso, porque a gente conseguir dar agilidade, eu acho que a gente tem que dar, sim, pelo melhor interesse da criança. Obrigada, Fran. Júlio? Não, eu já havia comentado sobre esse processo. Eu queria falar depois rapidinho, vocês falaram dos novos funcionários. Isso. Eu queria fazer um comentário importante, eu acho que em relação a isso que a gente teve, né, essa situação aqui. Eu acredito, gente, muito nessas parcerias, né, eu acho que todo mundo que chega, que nem às vezes eles chegam, por que não fez isso, né? É muito engraçado que muitos estão tendo a ideia da instituição nessa nova configuração da pandemia. Como que se a instituição tivesse aquela regra ou fosse desse jeito, sendo que, na verdade, ela está assim em várias situações por conta da pandemia. Então, por exemplo, só pode sair, a gente tem ali um decreto, né, que pode sair para fazer atividade física durante 1 hora, está indo de 2 em 2, por exemplo. Mas eles podem sair sozinhos, por exemplo, né, como se... Antes podia, né, o adolescente tem autonomia, ele vai para a escola, ele volta, né, e aí eles têm, hoje, alguns funcionários ainda estão com a ideia de instituição nesse molde da pandemia. Então, ainda nem vivenciaram uma rotina regular da instituição, né, então é muito, muito louco, porque vai ficar essa primeira impressão, eu acho que isso vai ter que ser trabalhado depois, né. Por outro lado, a gente tem aí o NECA, que vai estar com a gente também para ajudar, porque a gente, né, tem essa preocupação com a formação, de entender o que é a instituição, né, das orientações e tudo mais. Então, eu queria só pontuar, para mim isso é muito engraçado, assim, uma coisa do imaginário que fica como da instituição agora nessa época, como se esse fosse um funcionamento natural, que na verdade não é uma adaptação aí da pandemia, né, mas eu acho... Eu tenho que ficar tão atento a isso, né, Fran, porque isso pode entrar nas tais regras que cristalizam, né? Isso. Então, a gente, quando começou a pandemia e começou a fechar com conversa com a Alice, então a gente falava disso, né? Do risco, né? Disso, da gente agora ir fechando, né? A gente lutou por tanto tempo para que a instituição abrisse. E agora as pessoas estão falando de funcionários que chegaram no meio disso, né? Então, que acham que essas são as regras, esse que é o serviço, né?
Exatamente, a gente sempre fala, se não pode virar um serviço de acolhimento tipo FEBEM de antigamente, né? Uhum. A gente está em outro processo, e não... Mas a importância, sim, né, dos novos funcionários estão dispostos ao diálogo, ao conhecimento, estão super abertos, a gente está tendo encontros de reflexão com os funcionários, que, como eu disse, que assim, gente, aprendi muito no Comitê da Primeiríssima Infância também, assim, sou grata eternamente a esse programa e ao comitê que a gente teve aqui em São Sebastião. Cuidar de quem cuida é essencial. Então, a gente também tem que dialogar, né, com os funcionários, com os educadores, cuidadores, e eles também estão super parceiros, assim, na aquisição de conhecimento, né, para a gente ir construindo essa nova forma de viver aí durante a pandemia e quem pós-pandemia, espero eu logo. Gente, não sei se a Alice tem mais questões, porque a gente Eu mais uma pergunta da Isabela, não sei como nós estamos no tempo, mas vamos fazer a pergunta da Isabela. A Isabela pede sugestões de como continuar as visitas na instituição. Como continuar visitas à instituição? Da família na instituição, né? Receber família na instituição, a Beta visita, Júlio. Eu acredito, nesse momento, a gente tem que cuidar muito, porque são tem muito risco, muita criança e muitas outras famílias e muita gente em risco. Então, se houver realmente necessidade dessa visita à instituição, que seja num canto, num lugar extremamente preservado, se for possível, e antes dessa visita, tem que conversar muito com a família sobre os cuidados que tem que ser feitos. Não pode estar na instituição sem máscara, por exemplo. Não pode. Que talvez ela não possa chegar de próximo à criança, ao adolescente. Quer dizer, tem alguns cuidados que têm que estar muito claros para a criança, no caso, para o acolhido e para a família. Isso em último caso. Nesse momento, eu estou pensando nos adolescentes, nos maiores, eu tomaria bastante cuidado. Agora, também não diria não, nunca, não dá, também não. Dependendo do caso, é muito complicado, é uma situação extremamente angustiante. É tão ruim, né? A gente não consegue dar uma resposta, assim, mas cada caso é um caso, né? Eu acho que tem situações que, concordo com o Júlio, que tem situações que talvez não dê para a gente não realizar a visita. Porém, tudo na instituição tem que ser pensado, porque às vezes você libera para um, você cria a pergunta para todos, por que para ele foi liberado, eu também quero, né? E aí geram todos esses conflitos que a gente tem que mediar sempre. Eu acho complicado porque a gente tem que avaliar toda essa onda que a pandemia vem tendo, né? A gente tem, assim, uma flexibilização com o aumento de casos. E aí, como que eu libero a visita nessa situação, né, com uma flexibilização, ao mesmo tempo, tá muito tempo sem visita, ou melhorou, deu uma estagnada, então acho que tem que avaliar sempre o contexto. É muito complicado, eu acho que você tem que ter uma sala separada, onde ela não vai ter contato mesmo com o espaço físico, né, então vai depender do ambiente físico que você tem, né, em cada instituição, se tem uma entrada independente. A gente, por exemplo, já pensou, sabe aqueles aventais que usam em UTI? Sim, né? sim. Então, por exemplo, o uso daqueles aventais que usam, igual como se você entrar numa UTI, não tenha toda uma paramentação para você não contaminar, seria isso, né? Então, eu acho que todos esses cuidados têm que ser pensados, além do acesso independente. Então, quem tem, né, na instituição uma sala separada, um lugar para a pessoa se higienizar, trocar de roupa, se paramentar, entrar, como que você paramenta a criança? A criança, para falar, puxa a máscara, não vai ficar de máscara, né? Ela vai espirrar, ela quer beijar, né? Então, por isso que não é só paramentar a família, senão seria simples, né? E aí, eu acredito que ainda também é muito cedo, mas a gente vai chegar um momento que a gente vai ter que flexibilizar, e aí eu acho que o que dá para ir fazendo em relação a isso é talvez já fazendo um trabalho educativo com as crianças e adolescentes sobre como eles vão ter que se cuidar nessas visitas. Por exemplo, aproveitar esse tempo que a gente tem, fazer simulações, né? Enfim, e trabalhando aí aos pouquinhos com eles, eu acho que é uma estratégia, porque a gente vai ter que liberar em algum momento. Obrigada. Tem uma pergunta para a Fran.
A Suzana pergunta para a Fran se tu te referisse, Fran, a um lugar específico que já tem crianças esperando para serem acolhidas? Não entendi a pergunta. Só que eu também não entendeu? Eu penso que ela está perguntando que tu deve ter mencionado algum lugar específico onde há crianças esperando para serem acolhidas. Crianças para serem acolhidas. Na verdade, a gente teve, né, uma situação que ia gerar um acolhimento, que foi onde, de novo, a gente teve que sentar em rede, reconversar. Eu acho que é muito tênue isso, porque não é uma questão de questionar o conselho tutelar ou os acolhimentos, porque a gente, né, sabe da responsabilidade do trabalho deles, mas a gente está repensando 2 vezes as ações agora. Então, aquilo que já é discutido, a gente discute mais, inclui mais pessoas na discussão, para, de fato, esgotar o que já, de repente, está esgotado, para o acolhimento ser mesmo a última alternativa possível, porque a gente sabe que o acolhimento hoje, ele pode colocar a criança mais em risco em relação à pandemia, talvez, né, que a gente não sabe também a situação que está na casa, e por conta de toda a adaptação da rede, às vezes a gente tem receio da criança estar dentro do acolhimento, e o trabalho com a família ser mais demorado, e essa criança fica mais tempo institucionalizada. Então, de fato, a gente está pensando, a gente não tem um local separado, não, para colocar essas crianças antes do acolhimento. O que a gente está tentando fazer é esgotar as alternativas, por isso que eu falo que vai ficar, talvez, de aprendizado, de novas alternativas e novas conversas, porque a gente está indo ao limite máximo do esgotamento para evitar acolhimentos institucionais em épocas de pandemia. Mas a gente não tem um local, não. Esses acolhimentos que poderiam acontecer estão ainda sendo acompanhados pela rede e discutidos na rede. Espero ter respondido a pergunta. Torcendo para que essas boas práticas de esgotar ao máximo continuem pós-pandemia. Sim. Gente, a gente está já no finalzinho. Queria saber se o Júlio quer fazer suas considerações finais e despedida dos 237 participantes que temos agora. Que bom! Muito bom. Eu gostaria de levantar questões para a gente pensar. O que a gente aprende, o que a gente está aprendendo nesse momento com essa pandemia, com todas essas necessidades urgentes e emergentes que estamos vivendo. Então, eu estou pensando esses acolhimentos que não foram necessários serem feitos e que, se a gente não tivesse nesse momento, talvez estivessem institucionalizados, estivessem afastados da família. Então, esses procedimentos para acolher, eu acho que é como eu entendi você, Alice, quando você fala que isso continue, que se esgotem de fato essa averiguação se de fato o caso precisa de acolhimento. Isso é um ponto. O outro ponto é o quanto a equipe do abrigo, do serviço de acolhimento, está protagonizando algumas cenas com relação às falas, aos relatórios, uma vez que estão sendo esses relatórios que estão definindo, parece que estão subsidiando o sistema de justiça. Eu acredito que deveria ser sempre assim. Quer dizer, o profissional do serviço de acolhimento deveria ser mais ouvido e mais considerado no cotidiano essas informações técnicas. E, nesse momento, em função de todo mundo estar trabalhando remotamente, as falas do serviço de acolhimento estão sendo mais ouvidas. Se não seria possível, aí pegando, inclusive, um comentário da Franciele, no encontro que eu tive, da possibilidade de, uma vez sendo necessário o acolhimento de uma criança no abrigo, no serviço, se ela poderia ser testada antes, para averiguar se ela está com portadora do HIV ou não, do HIV, olha, meu Deus do céu, me perdoe, do Covid, né, porque é um SARS também, do Covid-19, porque ficaria mais fácil a gente receber uma criança já com o parecer, digamos que ela é portadora, se ela tem o Covid, e até convencer a criança ou adolescente da necessidade desse isolamento. Então, são cuidados. E uma outra coisinha só que eu queria também considerar é que fica evidente, nesse momento,
a importância da assistência social do SUAS enquanto política nacional, e que eu não vejo e não ouço nos grandes meios de comunicação o SUAS sendo trazido na pauta como um sistema extremamente necessário, atuante, eu acho que fundamental, de atuação, né, do atendimento dessas famílias de quem deles necessita. Então, eu acho que fica uma coisa para a gente pensar por que o sistema SUAS não tá na pauta, porque nós precisamos ser reconhecidos enquanto a população necessita do SUAS. E a gente, como trabalhador do SUAS, a gente precisa de mais recursos mesmo, para que o atendimento que a gente gostaria de prestar, a gente pudesse prestar. É só isso que eu queria, minhas considerações finais. Uma boa tarde para vocês e muito obrigado. Perfeito, Júlio. Obrigada. Fran? Eu acho que vou ser repetitiva, mas eu acho que vale a pena, né? Eu acho que a pandemia evidenciou algumas coisas que talvez a gente já devesse estar fazendo, né? E ela trouxe à tona, então eu acho que são reflexões importantes. Eu acho que a gente vai ter que ser criativo, como diz o Júlio, né? E se reinventar de acordo com o que a pandemia vai nos trazendo. Então, essa criatividade, estratégias, conversa, né? É extremamente importante, por isso que eu acho muito legal, principalmente, né, aqui na série Dialogando, tratar todos esses temas. Eu acho que a gente nunca pode perder de vista a especificidade do serviço de acolhimento. Ela não se compara a nada, né? Ela não se compara ao pronto-socorro, porque não é só na emergência, é no dia a dia. Ela não se compara ao CRAS, ela não se compara ao CRES, ela não se compara à saúde. Ela é única, né? Ela é complexa, ela é única, ela é alta complexidade, né? Ela não é um serviço que dá para segmentar, para falar, todo mundo é importante, né? O pessoal da cozinha, o pessoal da limpeza. Se o pessoal da limpeza não tem vínculo com a criança ou adolescente, a relação pode ser de serviço, sendo que é uma relação também que está ali no afeto, né? Então, eu acho que todos os atores do serviço de acolhimento têm que ser considerados, serem cuidados e serem importantes. E a necessidade, né, de olhar para essa instituição como uma instituição, de várias coisas que a gente tem que ter, mas sem nunca perder de vista que ali é a casa daquelas crianças e adolescentes, e que elas estão ali para a gente garantir os direitos delas, né? Não podemos ter situações que se equiparem a nenhuma violação de direito, né? Ela é a casa daquelas crianças, e tudo que a gente faz ali dentro está contribuindo ou não para a formação humana integral dessa criança, né? Então, eu queria terminar pontuando isso. Agradeço, muito obrigada. Obrigada, Fran, obrigada, Júlio. Alice, quer dar as suas palavras? Eu quero transmitir aos nossos dois convidados, todos os agradecimentos e elogios que estão aqui registrados para vocês dois, pela clareza, pela lógica do raciocínio e pelo quanto de sugestões que realmente as pessoas estão dizendo que está ajudando muito. E também queria agradecer à Secretaria de Desenvolvimento Social de São Sebastião, que gentilmente liberou a Fran para estar aqui conosco e que acho que fez toda a diferença. Obrigada. Então, obrigada a todos, todas. Lembrando que no próximo encontro, dia 22 de julho, a gente vai discutir rotina, serviço de acolhimento em tempos de pandemia, nesse mesmo formato, trazendo sempre alguém da prática, do serviço de acolhimento e uma equipe boa para debater, tá bom? Então, obrigada a todas, todos. Foi um prazer. Participou, um beijo grande, um beijo, Maria Lúcia Gulaça, querida. Tchau, tchau, gente.